Presidente, já vi nesta casa muitos parlamentares assumirem as tribunas para serem arautos do caos, para dizerem que o Brasil vivia uma inflação absolutamente desordenada e que nós seríamos vítimas de uma onda inflacionária por ineficiência do nosso próprio governo. Eu penso que as disputas de projetos políticos, elas são parte da democracia e parte fundamental. Penso que a história, ela sempre foi construída a partir das teses, das antíteses, que se criam sínteses, que se transformam, mais uma vez, em teses que têm as suas antíteses. É um processo dialético. Portanto, a disputa de ideias, ela é sempre muito louvável e ela reafirma e ajuda a construir a nossa democracia, que ainda precisa ser cuidada e precisa ser protegida para que seja inconteste em todas as esferas desse país e que possa permear o conjunto dos direitos, porque penso que democracia de fato só existe quando nós asseguramos os direitos. E já vi várias vezes parlamentares virem a esta tribuna para dizer que o governo Dilma não estava controlando a inflação, que o país vivia um crescimento absolutamente pífio. E hoje nós temos a comprovação de que a inflação está sob controle, sim, está sob controle. E para além disso, nós temos, inclusive, uma estimativa de crescimento do PIB neste país superior à que inicialmente estava sendo prevista. E nós vivemos esta condição com uma democracia em curso. E vivemos esta condição com o maior processo de distribuição de renda deste país, que significa, dentre outras coisas, fazer o luto das casas grandes e senzalas que esse país precisa fazer para, inclusive, honrar os princípios fundantes da nossa Constituição, que falam em igualdade e que falam em dignidade humana. Por isso, venho aqui para dizer que aqueles que diziam que a inflação estava absolutamente descontrolada, tentando criar uma histeria coletiva que provoca, sim, um sentimento e um humor nacional que pode levar a um processo inflacionário, tiveram hoje as respostas necessárias para dizer que o governo da presidenta Dilma Rousseff, para além de assegurar a distribuição de renda, para além de estar investindo em infraestrutura, para além de estar dotando o país dos elementos necessários para que tenha competitividade internacional, a presidenta Dilma Rousseff, no seu governo, assegura um crescimento para além das expectativas iniciais e assegura o controle da inflação com uma política de emprego que é absolutamente estruturante. Porque muitos querem ou queriam que essa onda inflacionária e esse temor inflacionário forjado nas hostes de uma oposição que não vem aqui e não faz um debate concreto de projetos políticos. É preciso discutir os projetos políticos, é preciso trazer a discussão para o campo real, do que nos diferencia das nossas divergências, porque isto é democracia. Mas tentar colocar papéis ou embrulhar a disputa política, transformando-a em dados e em sentimentos que não correspondem à verdade, não é honesto com o país e não ajuda a fortalecer e a solidificar a democracia. A mesma coisa, presidente, vejo hoje, quando abro as páginas dos jornais e aí se diz, o PT fraudou documentos para tentar incriminar o PSDB. Ora, nós estamos falando da denúncia de uma empresa multinacional que diz que havia propina no estado de São Paulo e propina em governos anteriores do Distrito Federal, que havia propina para se estabelecer cartéis, para se combinar vitoriosos em processos licitatórios e reforçar um cartel que a nossa economia e a nossa cidadania não permite. Então vejam, existem documentos que chegaram e se diz que houve uma tradução forjada, mas se você olhar, tanto o documento em inglês quanto o documento em português, todos eles dizem que há propina. E a propina tem que ser investigada. Portanto, tem razão o ministro da Justiça ao encaminhar para as instituições que têm sobrevivido a toda sorte de ataques e têm mostrado o seu valor e a sua independência e autonomia, como a Polícia Federal.
como a Polícia Federal, que tem mostrado a sua autonomia e que não se transforma ou não é mais, como foi no governo Fernando Henrique Cardoso, um braço para convalidar as teses impostas e criadas pelo próprio governo, porque hoje tem a sua autonomia, como a República exige, essa República que ainda está em construção. Por isso, senhor presidente, acho de uma profunda estranheza ao ver que os representantes da oposição nesta casa dizem que o ministro passa a ser culpado porque o ministro quer investigar denúncias de uma profunda gravidade. Denúncias que não foram criadas por quem quer que seja, mas que foram fornecidas por uma empresa que buscou a leniência para poder minimizar a sua culpa ou a sua responsabilização neste processo de denúncias gravíssimas de propina no Estado de São Paulo. Propina no Estado de São Paulo, no governo do PSDB, não só de propina, como da construção de cartéis e de licitações absolutamente forjadas para favorecimento de empresas pré-determinadas. Então veja, o ministro, ao receber esses documentos, fez o que se exige de uma pessoa que tem compromisso com a ética e compromisso com a investigação. Encaminhou para que possam ser apuradas essas denúncias e agora querem chamar para o ministro justificar porque mandou apurar denúncias de uma extrema gravidade, como se o ministro fosse culpado, como se culpado fosse o ministro da Justiça, porque decidiu exercer a sua função de preservar a ética e de fazer com que esse país possa fazer o luto aí sim do patrimonialismo, do colonialismo que permeou as estruturas sociais e as estruturas de Estado de uma lógica de corrupção e de promiscuidade entre o público e o privado. E por fim, senhor presidente, venho aqui para dizer da posição da bancada feminina. A bancada feminina nessa casa tem uma posição acerca de um item do Código de Processo Civil, quando ali se propõe que haja uma flexibilização do regime inicialmente, ou o regime que é hoje fechado para aqueles que não pagam pensão alimentícia, e se propõe que ele seja um regime semiaberto, e ainda que se não houver vagas no sistema prisional, e nós sabemos que não há vagas, que este regime possa se transformar numa prisão domiciliar. Ora, senhor presidente, nós temos 3 dias hoje pela legislação para que aquele que não paga a pensão possa pagá-la, ou então possa justificar o não pagamento por sua hipossuficiência financeira. Isso significa que só vai para a prisão aqueles que podem pagar e não pagam, aqueles que se sentem no direito. Os homens neste país tão sexista e tão machista, que muitos homens se sentem com o direito de optar se vão ser pais dos seus filhos e filhas ou não. E nós estamos falando de responsabilidade paterna. Nós estamos falando de pessoas que têm comprovadamente a condição de pagar uma pensão alimentícia e não o fazem. Portanto, senhor presidente, hoje nós temos o regime fechado para os que não pagam pensão, tendo condição de fazê-lo, como um instrumento que faz com que se priorize o pagamento das pensões alimentícias. Por isso nós, da bancada feminina, as parlamentares desta casa, não aceitamos e estamos discutindo com o relator para que não haja flexibilização do regime, para que nós possamos ter a punição necessária para aqueles que negam a sua condição de pai e não assumem as suas responsabilidades. Muito obrigada.